professora Andréa Luiza da Rosa, a pesquisadora aqui no Instituto que tem dado as maiores contribuições em termos de produção científica, também pela sua importância, né, sua experiência internacional. Então, deixa eu comentar um pouquinho para quem não conhece a professora Andréa. A Andréa é bacharel em Física por esse instituto, mas rapidinho depois do bacharelado saiu e foi para outros, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Ela foi fazer o mestrado dela na USP de São Paulo, depois ela foi para o doutorado na Fritz Haber, no Instituto Max Planck, na Alemanha. Esse é o chato. Depois você me corrige, André, tá bom? Lá na Alemanha. Depois que ela terminou o doutorado que defendeu na Alemanha, ela foi fazer alguns pós-doc. Então ela passou na University of Sussex, na Inglaterra. Depois ela foi para Uppsala, na Suécia. E aí, entre 2006 e 2013, ela voltou para a Alemanha, onde ela foi líder de um projeto na University of Bremen, lá na Alemanha. Tá certo? Entre 2013 e 2016, ela voltou para o Brasil. Teve uma chamada do governo federal, Young Talent Research Fellowship, do CNPq, e ela ficou de 2013 a 2016 na UFMG. Ela ficou sabendo de um concurso aqui, ela veio e faturou o concurso, e a partir de 2016 ela entrou aqui dentro do Instituto de Física. Então ela está exatamente 10 anos, está fazendo 10 anos que a professora Andréa está no nosso instituto. Ela é pesquisadora do CNPq, nível 2, no Lattes tem 73 artigos publicados, pode ser que tenha mais, pode ser que não tenha atualizado. No Google Acadêmico tem 2.570 citações, fator H28, já formou aqui dentro 2 mestres, 3 doutores, e tanto aqui, conjuntamente com o que ela fez fora também, já supervisionou 5 pós-doc. Então é um prazer ter a professora Andréa aqui, e hoje ela vai estar falando para nós a respeito da área que ela atua, que é na área de simulação computacional e materiais. Muito obrigado, professora Andréa. Acho que este não é o meu primeiro café com ciência, mas acho que o primeiro foi na pandemia, então a gente fez remoto. Uma época bastante complicada, né, no mundo. E hoje eu fico feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho do que a gente faz. Tá? Então, a minha área de pesquisa é física de estado sólido. Eu me formei aqui, como o professor Dantes mencionou, então não fui da Casa Torna. Então eu acho que essa área, que eu passei por várias áreas, né, não comecei sempre, eu queria mencionar que às vezes a gente demora um pouco a se achar no que a gente gostaria de fazer. Então acho que isso é importante, né, para os alunos, né, para quem está começando na área de pesquisa, terminando a graduação. Então, eu não comecei na área de física de estado sólido, eu passei por algumas áreas antes de chegar na física de estado sólido. Tá? Então, estou aqui desde o meu doutorado. Então, o que a gente pensa, eu gostaria de fazer? Né? Eu gostaria de fazer muita coisa. O que a gente faz é tentar entender sistemas físicos usando teorias, que são teorias baseadas na mecânica quântica, física de estado sólido e agora outras áreas correlatas, entender propriedades de materiais. Que materiais são esses? Né? Eu vou mencionar rapidamente. Eu vou começar com por que a gente faz sistemas em nanoescala? Então, a grande motivação da gente são esses quotes, né, essas falas do Richard Feynman sobre nanotecnologia numa época em que ainda não se pensava em materiais nessa escala. Se pensava, né, como o próprio Feynman mencionou, mas ainda a gente estava um pouco longe de conseguir
existe de sistema e, tanto do ponto de vista teórico, né, entender do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista experimental, esse tipo de sistema na escala. Então, quais são, o que ele disse? Né? Esse aqui é um seminário que ele deu no IPS Meeting, né, que é o encontro da física da matéria condensada, da Sociedade Americana de Física, né, a área da matéria condensada, no Caltech, em 1959. Então, o que ele disse? Né? Por que a gente não consegue fazer, né, sistemas pequenos, sistemas que são compostos de poucos átomos? Né? Seria interessante a gente melhorar tanto a parte de entendimento teórico, quanto a parte da tecnicalidade, da parte experimental, da física aplicada, para tentar entender esse tipo de material. Né? Então, a fase mais, né, uma das fases mais famosas do Feynman foi essa. Né? Então, assim, no futuro, a gente vai poder arranjar átomos do jeito que a gente quiser. Tá? Então, começa aí o pensamento da gente conseguir manipular em escala atômica o sistema, né? Pensando assim, toda a tabela periódica, eu poderia olhar a tabela periódica e construir sistemas, construir moléculas, construir sólidos que teriam, no princípio, uma funcionalidade desejada. Tá? Então, é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta sempre entender sistemas que são sistemas que têm alguma, a gente espera, né, a médio e longo prazo, tem alguma aplicação tecnológica e que isso traga, com o tempo, algum retorno para a sociedade. É isso que a gente tenta fazer. Tá? Então, se a gente olhar na escala de materiais eles sempre estiveram em todos os lugares. Então, se a gente olhar essa escala, né, o material, ele em princípio, ele existe para ser manipulado, e com essa manipulação, em princípio, você conseguiria ter uma funcionalidade para o material fazer o que você gostaria que ele fizesse. Então, se a gente olhar historicamente, desde a época da Idade da Pedra, né, a gente foi passando por alguns passos, né, a gente vai tendo alguns chamados milestones, onde o material foi meio que se renovando, né, meio que se redescobrindo, até a gente chegar, né, na área mais recente, que eu vou mencionar rapidamente, que é a área da tecnologia do silício. Então, né, essa área revolucionou tudo que a gente usa de dispositivo hoje. E aí a gente chega depois, em 2004, onde teve também um grande passo no entendimento de materiais. Esses são materiais mais avançados, materiais que antes não conseguiam ser entendidos ou não conseguiam ser sintetizados, que tem uma propriedade um pouco diferente do que os materiais que já existiam anteriormente. E aí a gente chega na época, né, já estamos na época dos materiais quânticos. Né? Os materiais quânticos são materiais que têm uma física bastante interessante, são uma física que requer um entendimento bastante profundo de certas áreas da física, como a mecânica quântica, para poder ser entendidos. Então a gente já está nessa era, né? E daqui provavelmente surgirão outros materiais que vão agregar a essa classe de materiais quânticos. Então, em escala, né, como que a gente modela o material? Vamos pensar assim, né? Para cada classe de material eu tenho um tipo de modelagem. Por quê? Né? Porque para cada tipo de propriedade eu escolho um método para entender esse material. E os métodos, eles variam ou mudam de acordo com a escala. Tá? Então, bem rapidamente aqui, a gente pode ir desde Andersons até métodos, que é realmente o dispositivo, né? Então, colocado ali.
Então, só rapidamente, eu não vou falar sobre todas as classes de materiais, eu vou falar sobre uma classe de materiais específica, que são materiais em nanoescala. Então, como eu mencionei anteriormente, a gente tem aqui uma camada de carbono chamada grafeno, né? Então, esse grafeno, na verdade, ele já existia, né? Então, se a gente pensa na grafita, é formada de camadas de carbono. Mas o entendimento desse tipo de material só foi possível com técnicas experimentais apropriadas para poder isolar e mostrar que realmente esse material é estável, uma camada de carbono é estável e esse material produz possui propriedades eletrônicas bastante interessantes, bastante diferentes do que tinha sido observado anteriormente. Então, por esse feito, a gente tem aqui, isso levou ao prêmio Nobel do André Geim e do Novoselov pelo entendimento desse material em nanoescala. Tá? Então, se você pensar em tecnologia, né, a gente está sempre querendo novos dispositivos, ou dispositivos mais rápidos, ou mais eficientes, ou mais manuseáveis, né? A gente olhar em torno da gente, a gente vê que tudo, né, gira em torno de partículas que são partículas bem pequenas, e a gente quer entender como essas partículas se arranjam, como essas partículas podem ser manipuladas, como o sólido pode ser manipulado para a gente produzir um material eficiente, ou um material funcional. Tá? Então, essa classe de materiais em específico é a classe de materiais chamada materiais bidimensionais. Tá? Existem, se você olhar num repositório, existem milhares de materiais bidimensionais. Esses materiais, cada um tem uma aplicação diferente. Então, eu olho aqui, qual eu vou escolher para investigar? O que eu gostaria de saber? Então, a primeira pergunta reside no que você quer tentar entender, no que você quer investigar. Então, eu gosto da área de supercondutividade, gosto da área de semicondutores, gosto da área de materiais isolantes ou metais. Baseado nisso, você começa ou tem uma técnica interessante que pode entender certo fenômeno no material. Então você começa por aí. A primeira pergunta que você faz é: o que eu quero responder? Baseado nisso, né, você vai atrás de sistemas sólidos ou moléculas que podem ser usados para esse tipo de... podem ser protótipos ou podem ser que a gente chama de toy models, para você entender o sistema, propriedades físicas e químicas. Então, como que isso entra na sociedade? Isso entra na sociedade da seguinte forma, né? Se a gente olhar em nanoescala, a gente pode pensar em tentar resolver problemas relacionados ao clima, né? Que a gente sabe que isso está ficando cada vez mais sério. A gente tem um problema sério de energia no momento, né? Então, assim, a gente precisa achar fontes que são fontes... todas essas coisas aqui, elas estão conectadas de alguma forma, tá? Mas a gente precisa tentar achar soluções para esse tipo de problema, né? Em energia, por exemplo, células solares ou algum outro tipo de sistema, mesmo para células, baterias ou para energia eólica, a gente precisa do material apropriado para exercer essa função de energia renovável, energia limpa. Água, né? A dessalinização da água, a gente sabe que existem lugares no mundo onde a água precisa ser dessalinizada, a purificação da água, né? Então, pensar em termos de membranas, catalisar, né?
comida, ou produção de comida, precisa catalisar, né? Então, comida também é um problema sério na nossa sociedade, a gente precisa arrumar, né? Com esse problema do clima, né? Então, a gente está tendo regiões que ficam desérticas, então seria interessante a gente ter soluções para mitigar, pelo menos, esse problema. E aí, o que a gente faz, né? Eu vou mostrar aqui só sem equações, né? Se alguém tiver alguma pergunta no final, a gente pode discutir. Mas o que a gente faz? A gente olha o elétron e o átomo, sim, o elétron e o íon, de forma que a gente tenta entender como essa interação elétron-elétron, essa interação elétron-íon, ela pode ser entendida, né, usando mecânica quântica, que a gente parte sempre da equação de Schrödinger. Só que aqui na equação de Schrödinger, aqui na mecânica quântica, a gente normalmente usa a função de onda, uma entidade chamada função de onda, daqui no biquântica ainda. E só que a gente, em vez de usar a função de onda, a gente usa uma outra entidade chamada densidade eletrônica, tá? Por quê? Porque esse problema aqui é bastante complexo, certo? E a gente tem que arranjar uma forma de conseguir olhar para o mesmo problema de uma outra forma. Então, não existe somente um método, existe sempre um conjunto de métodos que a gente pode utilizar, e com esse conjunto de métodos a gente pode responder ou tentar evoluir no entendimento das propriedades físicas do sistema. Tá? Esta teoria, em particular, rendeu o Prêmio Nobel em Química para um físico, que foi o Roger Kohn, tá? E um químico, que foi o John Bohr. Tá? Eles tiveram, com esse entendimento das partículas, íons e elétrons, eles, com o avanço da metodologia, da física teórica, da química teórica, um avanço gigante, de forma que eles receberam esse prêmio por essas contribuições. Tá? E o que isso nos permite fazer? Então, isso é o que a gente faz aqui no Instituto de Física, tá? A gente tenta usar essas teorias, que são teorias. A teoria, ela sempre evolui, ela nunca para no tempo. Ela evolui, e ao longo da gente ver essa teoria aqui, então a gente vê o prêmio foi dado em 1998. Essa teoria surgiu em 1965, a química quântica ela surgiu um pouco antes. Tá? E a gente está em 2026. A teoria, ela não para, ela continua sendo desenvolvida, porque cada vez existem problemas que requerem um outro tipo de teoria ou uma extensão da teoria já utilizada para entender as propriedades. O que a gente faz aqui? Eu vou dar três exemplos de problemas que a gente está interessado. Um deles é armazenamento de hidrogênio, que foi tópico da tese de doutorado do Flávio, que está aqui na plateia. Então, vamos imaginar que a gente pode armazenar energia na forma de hidrogênio, né? A gente pode armazenar na forma de baterias, mas a gente poderia ter uma forma usando hidrogênio. Então, aqui tem um programa, né? Então, por que a gente cita sempre o DOE, que é o Department of Energy dos Estados Unidos? Porque eles são uma referência nesse tipo de problema. Então, se você quiser mitigar a demanda por energia, né, eles têm esse programa aqui que até 2031, então é chamado Programa 111, né, que você teria, você reduz 80%, né, do valor que hoje existe para armazenar hidrogênio em uma década. Tá? Isso aqui foi estabelecido, obviamente, em 2021. Então, qual que é o problema aqui, né? O problema do armazenamento de hidrogênio não é só o armazenamento. Você tem um problema de produção de hidrogênio, armazenamento de
hidrogênio, transporte de hidrogênio e utilização de hidrogênio. Tá? Aqui eu não vou focar em todos, tá? Porque a gente está interessado no armazenamento. Então, o hidrogênio é muito leve, tem muito espaço para ser armazenado. Então, esse é um dos grandes problemas. E ele quer fazer o hidrogênio é caro, porque essa temperatura de liquefação é muito baixa. Tá? Então, o que se faz hoje normalmente, existem várias tecnologias para você armazenar hidrogênio. Tá? A que é usada hoje industrialmente é usando esses metal hydrides, tá? Isso aqui é usado na indústria hoje. Você teria, por exemplo, catálise ou outro tipo de liquefação, como eu mencionei, ou mesmo compressão. Tá? Então, esses métodos, em geral, eles são métodos caros. Tá? E aí, isso leva à procura de novos materiais para poder fazer esse armazenamento. Então, só estou mostrando um exemplo aqui de um tipo de material que as pessoas usam para fazer armazenamento, que é essas monoleias chamadas monocamadas de íons. Tá? São o quê? São materiais de camada. Então é como se fosse o grafeno, uma camada, mas é um outro material. Tá? Então, nessas íons, o que acontece? Isso aqui é um resultado experimental, tá? De 2017, publicado aqui na Nature Nanotechnology. E aí, o que eles fazem? Né? Como você produz um material assim, certo? Então, você tem que usar a termodinâmica e cinética para você produzir isso. Tá? Então, você pega um material que é bem estável, né, que é o MOS2, e aí você faz esse tratamento com plasma para poder remover a primeira camada e depois deixar essa camada aqui reativa, e aí você, nesse caso aqui, você vem com outro tipo de átomo e consegue fazer essa camada que é não simétrica. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Existem inúmeros tipos de camadas e íons, tá? Todas elas conseguem ser produzidas. Tá? Então você consegue ver aqui, você vê aqui que é bem, né? Que aqui você consegue ver, aqui é enxofre, aqui, nesse caso aqui é molibdênio, mas poderia ser um outro metal, e selênio, certo? Então esses materiais, eles existem. A questão é, você consegue fazer isso em grande escala? Você consegue manipular para poder ter a funcionalidade desejada? É isso que a gente tenta entender. Então, vou dar um exemplo só aqui do que a gente fez mais recentemente, que a gente, em princípio, não sabe, né? Eu quero olhar em escala atômica, mas em princípio eu não sei, porque tem um número muito grande de configurações possíveis onde esse hidrogênio pode estar dentro do material. Então, eu tenho que tentar achar o que a gente acredita que seja o estado fundamental do sistema, porque na maioria das vezes a gente está interessado, algumas vezes em processos dinâmicos, mas aqui a gente está interessado em processos estacionários. Então, a gente tem algumas possibilidades. A primeira coisa esse sistema tem muitas fases. O que é uma fase? Né? O arranjo dos átomos é diferente. Se você olhar aqui é de um jeito, aqui é de outro. Então, se você olhar, se eu colocar, por exemplo, um enxofre, um selênio, depois eu coloco um níquel, depois eu tenho um enxofre ou selênio, tá? Se você olhar nesse lado aqui, o jeito de você empilhar as camadas é diferente. Então, espera-se que o armazenamento de hidrogênio dependa desse empilhamento, tá? Então, foi isso que a gente fez, tá? Isso aqui é um dos milhares de cálculos da tese de doutorado do Flávio, onde a gente propôs que essa estrutura, que é o níquel, enxofre e selênio, é uma das mais promissoras para o armazenamento de hidrogênio. Por quê? A gente tem vários problemas dentro de um problema. Tá? O problema é quanto hidrogênio cabe, onde o hidrogênio prefere estar sobre a camada e, no final, eu quero retirar o hidrogênio daí.
Então, não é só o hidrogênio estar sobre a camada, depois eu tenho que tirar ele. Então, ele não pode estar muito fortemente ligado com a camada, nem muito fracamente. Então, existe uma região intermediária de absorção ótima, tá? Que precisa ser respeitada. Então, vocês veem aqui que parece, né, aparentemente, formar um sistema ordenado, né? A gente acredita que isso tem a ver com a polarização da superfície, mas por enquanto é só uma especulação, a gente não entende esse problema ainda completo. Então, é bom dizer que muitos problemas a gente ainda não entende por completo, a gente tem que voltar no mesmo problema, outras pessoas, outros pesquisadores voltam no mesmo problema depois de alguns anos para tentar entender melhor o que está acontecendo. Tá? Isso é normal em qualquer área de pesquisa. E aí, o que acontece aqui? A gente fez algumas possíveis estruturas e aí a gente percebeu que, nesse tipo em particular, a gente consegue, né, colocar uma certa quantidade de hidrogênio, que é uma quantidade razoável. Tá? Então, se a gente olhar aqui, eu vou tentar ver se funciona. Peraí, só um minutinho. Para vocês verem que o hidrogênio, ele está aqui, mas é um gás, certo? Ele é um gás, e aí algumas camadas interagem, obviamente, mais com a superfície, tá? Isso aqui é um resultado de dinâmica molecular quântica, onde a gente evolui, né, o sistema no tempo. E a gente põe, né, pode colocar uma certa temperatura. Eu posso fazer essa simulação a várias temperaturas e aí eu posso identificar se o sistema realmente ele fica estável ou não fica. Tá? Então, isso é um resultado que combina, por exemplo, mecânica quântica, física do estado sólido, física estatística e termodinâmica. Bom, não sei como que eu volto para full screen aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Se eu consigo. Acho que bom. E aí eu queria mostrar um outro exemplo, que é um exemplo desses materiais, que são chamados materiais de gap muito grande. Tá? O que é um gap, né? Para você fazer um material funcionar, normalmente você, né, aplica uma diferença de potencial. E aí, esse material ele tem que resistir a essa diferença de potencial que você está aplicando. Tá? Então, esses materiais de gap muito grandes são materiais que são desenhados para funcionar a condições mais extremas. Tá? Então, se a gente olhar aqui desde os tubos de vácuo até passando pelo surgimento dos semicondutores, até o que a gente tem aqui, né, daqui para frente, né, o surgimento desses, que a gente chama aqui, o wide band gap, né, um material que tem uma diferença de energia entre estado ocupado e estado desocupado, então não vou falar muito sobre essa parte que mais em detalhe, mas a gente precisa diferenciar esse material que foi proposto em 2016 para esse material que foi proposto em 2020. Então, a gente tem aqui materiais que são mais apropriados para resistir. Então, você tem propriedades dielétricas diferentes desses dois tipos de material aqui, tá? Acho que fica mais didático falar dessa forma. E feito isso, né? Então, o que significa isso, né? Eu tenho materiais que são, né? Esses materiais já são materiais de nanoscala. Então, eles são mais, em princípio, resistentes a alta tensão ou funcionam em condições mais extremas. Tá? E como que a gente entende isso? Tá? O estado da arte que a gente fala hoje em dia são esse material aqui, o chamado óxido de galho. Tá? Esse é um material que tem uma propriedade dialética bem apropriada para esse tipo de aplicação, mas em termos de evolução de materiais, o que a gente pode fazer é
propor algum outro tipo de material que seja, né? Nenhum material é perfeito, tá? Então, assim, todos os materiais têm vantagens e desvantagens. O que a gente tem que fazer é aprender a entender, né, o lado bom e o lado ruim de cada propriedade, de cada material. Então, aqui a gente, né, vamos pôr dessa forma, a gente está brincando de Lego aqui, né? Eu tenho um material que chama óxido ou dióxido de germânio. Esse material existe, eu não coloquei uma figura aqui, mas esse material ele existe. Então ele pode ser agrupado, né, que a gente fala arranjado, em várias formas. Tá? Algumas dessas formas foram as formas que a gente investigou. Né? Qual delas é a mais apropriada? Né? Eu preciso, experimentalmente, identificar como eu faria isso da melhor forma possível. E da parte da teoria, a gente também pode entender isso de forma mais, digamos assim, olhando mesmo das propriedades que a gente está interessado. Aqui, o que a gente faz a gente calcula uma propriedade chamada estrutura de bandas, tá? E a gente vê que realmente a gente está em torno aqui de 5 eletronvolts, tá? Cortou a escada aqui, perdão. Onde a gente vê que esse material realmente tem uma diferença de energia aqui grande, tá? Então esse material é apropriado para resistir a tensões externas de forma razoável. E aí a gente também tem que investigar se esse material sobrevive, né? Eu quero que o sistema funcione a temperatura ambiente ou temperatura mais alta, por exemplo. E o que a gente faz é tentar ver a estabilidade. Então a gente vê aqui, né, essa curva está falando para a gente que esse tipo de estrutura aqui realmente existe. Ela está voando no espaço? Não, ela não está voando no espaço. A gente fez o mesmo cálculo usando um suporte aqui embaixo, tá? Um metal. Na verdade, experimentalmente, esse sistema cresce sobre um metal, tá? Então, você tem uma interface e esse sistema realmente o que acontece muitas vezes é que você preparar um material, você tem que depositar esse material em cima de outro material. E esse outro material que está embaixo, às vezes, o que acontece é que ele destrói as propriedades boas, né, boas entre aspas, né, as propriedades que a gente está interessado do material, certo? Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa aqui embaixo, pode ser que essa interação do sistema que está embaixo com o que está em cima destrua essa diferença de energia que é chamado gap, e aí eu não tenho um material que é chamado material de gap ultralargo. Então, a gente mostrou isso, né, que esse material realmente ele é robusto e ele tem a propriedade. Qual seria a vantagem desse sobre o outro que eu mostrei antes? A vantagem é que, se você pensar que esse material contém germânio, ele pode ser mais facilmente integrado em tecnologias do germânio. Tá? Outro ponto é que esse material ele consegue ser crescido em 2 dimensões. Então, efeitos que a gente chama de confinamento quântico, eles são mais evidentes, né? Quando você diminui a dimensionalidade, você tem efeitos de confinamento quântico que levam a essa separação aqui ser maior. Né? Bom, o último exemplo que eu queria mostrar, que eu já estou quase passando do tempo, é essa parte de eletrônica flexível, ou eletrônica que a gente chama, né, em português seria, né, utilizável, ou algo desse tipo. São esses circuitos que são sensores ou são algum tipo de dispositivo que são grudados na sua pele para medir o quê? Para medir, por exemplo, substâncias que são importantes para o organismo, ou são sistemas que podem ser flexíveis de forma que você consiga, por exemplo, identificar alguma doença. Então é esse tipo de... Então isso aqui é bem recente, tá? Esse paper aqui, onde eles conseguiram saber a temperatura aqui, 36 graus Celsius,
E aí você consegue realmente medir, através do suor da pessoa, o que está faltando ou o que está sobrando de elemento químico no corpo do paciente. Tá? Isso aqui é recente, que saiu, sei lá, um mês atrás. Então, essa parte de peles eletrônicas é uma combinação de materiais que devem ser flexíveis, porque a pele é flexível, né? É como se eu tivesse uma pele eletrônica. A pele é flexível e tem que ser flexível em vários aspectos. E ela também tem que ser integrável com o resto do dispositivo, tá? Não é só o material em si, mas ele tem que ser integrável com o resto do dispositivo, que seria, por exemplo, um sensor. Então, o que a gente fez, né? Olha só. Isso aqui começou um tempo atrás, onde nesse artigo aqui, Nature, eles conseguiram sintetizar, isso aqui chama um experimento chamado Ion Beam Implantation, ou o que acontece é você joga um feixe de elétrons ou de íons, não Electron Beam Implantation, você joga um feixe de elétrons de uma certa energia, e aí esse feixe de elétrons produz defeitos no seu material. Com o tempo, isso aqui forma buracos. Com o tempo, passando mais tempo, você forma uma outra estrutura que não é mais bidimensional, uma estrutura unidimensional. E aqui eu vou mostrar para vocês que isso aqui não é só uma fotografia. Eles filmaram a formação desses fios. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então você vê o fio sendo formado. Então esse é o processo de difusão. Você vê aqui que os átomos estão difundindo e com o tempo você forma um fio que ele tem uma escala. Isso é um fio quântico, tá? Uma escala que é uma escala de pouquíssimos ângulos. Tá? Isso aqui é real. Tá? Todos os sistemas que eu mostrei para vocês aqui, eles existem. Tá? E os que não existem, né, estão, né, a gente espera que sejam sintetizados. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente tenta entender? A gente tenta entender o que está acontecendo. Esse material tem que ser flexível, ele tem que ser robusto, como que ele interage com o seu ambiente. Tá? Esse aqui é um projeto de doutorado de um aluno meu, tentar entender a propriedade desse tipo de material. Como que a gente faz isso? Então a gente está o quê? Mimetizando o que existe na natureza. É isso que a gente está fazendo. Tá? Então esse aqui é uma figura de microscopia, tá? Esse aqui é um resultado experimental. Isso aqui é o resultado teórico. Isso aqui é o que a gente modela teoricamente. Então a gente está mimetizando a natureza, usando física, usando mecânica quântica, usando física de estado sólido. É isso que a gente está fazendo. Tá? E aí a gente tenta entender algumas propriedades. Né? Algumas dessas propriedades a gente já publicou nesses artigos aqui, mas esse projeto continua. Tá? E se eu olhar dentro, o que eu consigo ver? Né? Supondo que eu tivesse uma lupa e eu conseguisse olhar dentro do sistema. Então, eu tenho um sistema aqui que tem uma certa configuração eletrônica, tá? Então, assim, isso aqui é chamado estrutura eletrônica, né? Significa como que os elétrons estão interagindo dentro do material. Aqui, a gente vê o quê? Eu posso ter acesso se eu tenho acesso à função de onda, eu tenho acesso a como esses orbitais estão arranjados, para onde eles estão apontando. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque eu posso, com isso, saber como que esse material interage com o seu meio externo. Tá? Porque o material em si, ele não está no vácuo. Eu não quero que ele fique no vácuo. Eu quero que ele interaja com o ambiente no qual ele foi feito para funcionar. Certo? Tá. E aí a gente pode também entender um pouquinho, né? Então, vamos começar pelo sistema mais simples, né? Interação com hidrogênio. Nós fizemos oxigênio também, água, mas aqui, para não ficar muito repetitivo, eu escolhi colocar só hidrogênio. Então, eu posso calcular. Esse material, aparentemente,
aparentemente ele é bastante robusto, tá? Então, se você colocar hidrogênio interagindo com esse sistema, você tem uma barreira de energia muito grande para esse hidrogênio ser quebrado. Então, assim, no princípio, a interação é fraca, de forma que esse material pode ser caracterizado como material robusto. E aí existem outras consequências também, né? E aí a gente consegue entender por que é assim. Por quê? Por causa vou voltar aqui, por causa dessa estrutura eletrônica aqui, por causa de como os orbitais estão arranjados. E isso é interação elétron-elétron, interação elétron-íon dentro do sistema. Bom, acho que é isso que eu queria falar. Qual que é o nosso laboratório? O nosso laboratório não está aqui no Instituto de Física, quer dizer, pode estar, tá? Mas o nosso não está. O nosso está ali no Lancade, tá? Que é um centro computacional de alta performance, que a gente tem aqui na UFG. Outro supercomputador que a gente utiliza é o Santos Dumont, que está lá em Petrópolis, tá? Como que a gente tem acesso a esses sistemas? A gente precisa, né, mostrar a ideia ou convencer um comitê o que a gente quer fazer cientificamente. Então, a gente tem acesso a esses supercomputadores. E aqui também no Senapag, no Unicamp, a gente também tem acesso. Então, o nosso laboratório é um laboratório virtual que a gente acessa daqui. Tá? Hoje a gente tem redes de alta velocidade. Então, todos os nossos cálculos, são feitos, nossos experimentos no computador são feitos nesses supercomputadores. Tá? Tem outras coisas que eu não mostrei aqui, né, por falta de tempo, mas a gente também investiga alguns sistemas que tem um outro tipo de física, né, que são os materiais topológicos, são materiais mais recentes, tem uma física muito bonita. Aqui também a gente tenta combinar essa parte de machine learning com aprendizado de máquina, com cálculos de mecânica quântica. As aplicações, né, como eu mencionei, né, parte de materiais para energia, materiais para informação quântica. Então a gente tem todos esses projetos aqui, que são projetos de alunos de pós-graduação, graduação e pós-graduação. Então, esse aqui é o meu grupo, tá? Alguns dos componentes algumas das pessoas do meu grupo estão aqui, né, na plateia, o Gabriel e o Flávio que estão lá atrás, né? Esse aqui é o Instagram do meu grupo, tá? Se alguém tiver interesse. Flávio é meu postdoc, né? E os outros são alunos de pós-graduação. Eu queria também agradecer meu grupo como um todo e os colaboradores, né, tanto aqui no Instituto de Física quanto a nível nacional e internacional, né, são os meus colaboradores, alguns envolvidos nesses projetos que eu mostrei aqui, né, e outros projetos. Financiamento, porque sem financiamento a gente não consegue fazer pesquisa, então a gente precisa, né, angariar fundos para poder fazer essa pesquisa. E eu termino com essa frase do Feynman, que, né, acho que diz tudo, né? Então a teoria, a física é uma ciência experimental. Então a teoria ela está lá para ou predizer propriedades de sistemas ou para corroborar o que é visto experimentalmente. Então, se isso não acontece, tem alguma coisa que precisa ser revista. Bom, acho que é isso e eu agradeço pela atenção de vocês. Obrigado, André, pela pergunta, pela palestra. Pessoal, estamos aberto, Café com Ciência, é um local para a gente discutir
Perguntas? Por favor. Se você puder vir aqui para perguntar para o pessoal lá no Instagram poder ouvir também, eu agradeço. Professora, parabéns pela palestra. Eu fiquei com a dúvida ali naquela parte dos ultra wide bandgap, né, dos materiais. Eles têm um bandgap maior que os semicondutores? Eles estão entre os semicondutores e os isolantes, ou eles são maiores que os isolantes? Porque na verdade eu não coloquei, essa pergunta, eu não coloquei o limite, né, do bandgap, mas ele tem são maiores que os isolantes, em torno de 5 a 6 eletrônicos, tá? Maiores. Então é por isso que quanto maior, né, mais você tem esse breakdown, né, para você poder suportar essa diferença de potencial. Então eles precisam ser grandes. Aqui, somado a isso, não só o material, como ele é bidimensional, você também tem efeito de confinamento quântico, porque aí você também, né, pensa na partícula na box, né? Se você pensar na elétron dentro de uma caixa, uma partícula na afinada, então você tem uma separação de energia, dos níveis de energia dentro do sistema. Então você tem duas coisas, né? O material em si, que a gente acredita que seja a propriedade elétrica desse sistema, ela não é melhor do que o sistema que é o estado da arte hoje, que é o óxido de galho. Mas você consegue manipular mais fácil e você consegue também fazer ele bidimensional. No caso do óxido de galho, ele é mais complicado de você fazer, ele é tridimensional e aí fica mais complicado de fazer filme. Perguntas? Se você puder vir aqui, meu doutor, agradeço. Obrigado, professor, pela palestra excelente. Não conhecia nada sobre o DFT, primeira vez que eu fui ter contato com isso. Você mencionou um exemplo do dióxido de germânio. E aí você colocou vários exemplos de estruturas que poderiam surgir. Todas são possibilidades, são inputs, essas simetrias que o material pode formar, ou você testa cada uma e vê se é possível ou não existir? Como que é isso? Tá, em algumas situações a gente, né, imagina que a estrutura pode mimetizar, não exatamente, pode ser a combinação de 2 ou mais elementos químicos, ela pode mimetizar uma outra estrutura. Nesse caso aqui, a gente partiu da estrutura tridimensional, tá? Então, o óxido de germânio, o óxido de silício, eles existem na forma tridimensional. E aí, se você cortar ele, né? Imagina você cortando certos planos cristalográficos, você chega, né, na menor unidade, né, naquela direção. E aí, algumas dessas a gente né, fez assim, e algumas a gente também meio que pegou emprestado lá do primo óxido de silício, certo? Tá? Porque são, em princípio, estruturas muito parecidas. Então, por que? Aí você poderia perguntar, porque você não fez óxido de silício, o óxido de silício normalmente ele amorfiza, ele é mais difícil de controlar, então se você colocar uma temperatura ali, e o óxido de germânio não, ele fica realmente estável. Tá? Eu não mostrei, eu devia ter trazido, mas eu não mostrei um resultado experimental, onde realmente você vê que ele tem pouca interação com o que está debaixo, tá? E realmente ele fica estável ali. Então essa é uma das vantagens, mas nada impede de você imaginar outros materiais ou outras estruturas possíveis, né? Mas a gente, né, pode pensar também, né, se você tiver um conhecimento talvez um pouco maior de cristalografia, você pode também imaginar outras estruturas possíveis. Hoje também existem repositórios de materiais, né, gigantes, né, na nuvem. E aí você pode também tentar montar o seu próprio material. Né? Você pode, se isso vai ser estável, aí depois tem que verificar.
mas você pode montar o seu próprio material, ou né, você fala, meio que brincar de Lego, você pode montar o seu próprio material. Claro, você tem que investigar se ele realmente é estável do ponto de vista termodinâmico, ou se você quiser fazer cinético, você pode fazer também, mas é mais complicado. Mas se ele é estável do ponto de vista termodinâmico, sob aquelas condições de pressão, temperatura, etc. E você pode, né, verificar se ele pode ser útil para alguma coisa. Então, você quer que ele seja útil para propriedade óptica. Aqui eu não mostrei nada de propriedade óptica, mas a gente tem alguns projetos em propriedades ópticas que a gente tem que ir um pouco além dessa teoria de uma partícula, né? A gente tem que ir para a teoria de muitos corpos, mas a gente também tem esse tipo de problema. Sustenta essa propriedade magnética, eu falei também, né? Também é um sistema de propriedade magnética. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é qual o problema que eu gostaria de resolver. E aí, baseado nisso, você vai construindo, né, a sua história, né, começando pela estrutura, porque tudo começa pela estrutura. Como os átomos são arranjados. Como eles se arranjam, na verdade, pode depender de como eles se arranjam. Então, assim, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Perguntas? Professor, você acha que no futuro seria possível a gente fazer a reciclagem de material no nível atômico e também a fabricação deles? Por exemplo, uma impressora 3D que consegue fazer um material que você modelou no computador? Não, sim, com certeza, né? Essa reciclagem, na verdade, já existe. Você pega um celular, o pessoal consegue. Estou pegando celular porque todo mundo tem um celular, né? Então, você já consegue separar, você já consegue catalisar. Você quer separar o lítio, eu quero separar, por exemplo, o lítio de algum componente polimérico, qualquer coisa assim, você já consegue. Eu não sou dessa área, mas eu entendo dessa forma, tá? Você consegue até mesmo separar resíduos, né? Por exemplo, minério de ferro, você consegue separar. Então, mas chega uma hora que não é mais... o benefício não é grande de você chegar, né, separar e reutilizar o material, mas você poderia, né? A gente tem sistemas onde a catálise, né? Eu não mostrei aqui, mas por exemplo, supondo que você queira mitigar o problema do CO2, a gente tem um outro projeto, e o Flávio está trabalhando nele, que é você construir membranas para você separar o CO2 de outros gases. Tá? Então, isso é escala atômica. É isso que a gente está tentando fazer. Então, você consegue. É possível, esse tipo de sistema já existe. Tá? A gente está só propondo um novo material. Tá? E a outra pergunta foi... sim, tá. A gente tem uma impressora 3D aqui, até conversei com o Giovanni, que dá para fazer. É claro que essa impressora 3D teria que ser eu não mostrei aqui, já existe, na verdade, uma técnica chamada STM, né? Que você consegue, com a ponta do seu microscópio, você consegue posicionar átomos em certas posições. Isso já existe. Se isso é factível em escala industrial, aí é outra pergunta, né? Certo? Mas essa técnica já existe, certo? Então, assim, em princípio, não é 3D. Seria mais uma técnica 2D do que 3D, né? Essa é o STM. Mas é nesse sentido. Você pode desenhar um material, então a gente também teve uma ideia, né? Conversei com o Giovanni, uma ideia da gente, para motivar um pouco os estudantes a verem como que um cristal se arranja, a gente fazer esse cristal no computador e imprimir em impressora 3D. Isso é o primeiro passo, certo? Agora, toda a parte de engenharia, de física aplicada, aí o pessoal tem que realmente se envolver, mas essa técnica que também dá no Nobel, que é o STM, ela existe. Agora, a questão é, quanto tempo demora para você
você posicionar. Você consegue posicionar moléculas em cima de uma superfície. Você consegue posicionar átomos. Agora, isso demora um pouco, né? Se você fazer isso em escala maior, aí tem que, talvez, ver como que seria feito para poder justificar, porque, na verdade, a sociedade ela quer coisas acessíveis do ponto de vista de manusear e acessíveis do ponto de vista de preço mesmo, né? De custo-benefício. Então, assim, todas essas coisas, porque a área de materiais é gigante, então, assim, você tem... a gente está aqui num nicho pequenininho, então, mas tem inúmeras coisas que as pessoas fazem que a gente talvez não tenha ideia que já estão sendo produzidas, já estão sendo fabricadas, que vão aparecer no mercado aí, talvez, sei lá, daqui um mês ou 2 meses. Perguntas? Hoje os professores estão tranquilos. Eu acho que da última vez eu chamei a atenção deles para deixar só os alunos, né? Eles estão mais tranquilos. Está liberado para os professores também fazer pergunta, tá certo? Quando vocês estão pensando em fazer uma pergunta, professor, na questão do armazenamento do hidrogênio, tem uma ligação covalente entre o hidrogênio e o átomo, sei lá, se é o selênio, não sei, é isso? Tem uma ligação covalente? E aí a pergunta é o seguinte, se tem uma ligação covalente, como é que eles estão pensando em quebrar essa ligação de maneira segura? Você podia comentar um pouquinho a respeito desse processo? Assim, no que eu mostrei, não é uma ligação covalente, tá? Isso é bom. Isso é bom. Eles não ficam. É uma ligação. Não, também não é. Ela não chega a ser. Ela está entre fissorption, mas é um fissorption um pouquinho mais ligado, certo? Então a energia de ligação ela tem que ser entre 0,2 e 0,6 eV para o hidrogênio poder ser tirado de forma mais fácil. Nos outros, é o grande problema dos hidretos, né? Nos hidretos, o pessoal consegue armazenar bastante hidrogênio, mas o pessoal não consegue tirar. Então, mesmo assim, os hidretos são os mais usados na indústria, porque eles são provavelmente mais fáceis de ser manipulados, mais baratos, etc. Né? Agora, esses materiais de Van der Waals, de interação de camadas, a gente, eu mostrei a camada, né? Na verdade são várias camadas. Seria uma alternativa para você fazer isso, porque não liga, eu mostrei um sistema, né? O Flávio fez vários inúmeros, alguns ligam realmente forte, sei lá, ligação de mais de 1 eV, então você não quer isso, certo? Porque para absorver a energia se você quiser a energia de, sei lá, a certa temperatura, quanto que custa para você tirar, custa muita energia. Então esses materiais... Quantos KBT aí que você está falando? Quantos KBT que é? Eu consigo pensar. Estou preocupado do ponto de vista de ligação, quanto de esses hidretos. Na verdade, minha pergunta era mais para o hidreto, mesmo, porque estaria com ligação covalente. Qual que é a alternativa que o pessoal está pensando? Via aquecimento, via... O que eu acho que eles fazem é porque por aquecimento não dá, porque a energia é muito forte. Eu não sei exatamente o número, né? Mas a energia de ligação é forte. Mas mesmo assim, a energia tem que ser, né? O que eu estabelece é entre 0,2 e 0,6 eV, certo? Porque você não precisa de uma temperatura muito alta para você tirar isso. Mas eu acho que nos hidretos talvez seja um pouco mais, mas mesmo assim é o que é utilizado. Mas eu não sei o número exatamente. Perguntas? Bom, curiosamente, está exatamente... Vai lá, por favor, Giovanni. André, muito obrigado pela palestra. Minha pergunta é a seguinte: o material bidimensional sozinho não existe. Sempre temos ou que apoiar um substrato ou fazer um wafer, certo? Não, mas na verdade existe, né? Porque o grafeno ele existe. Você vai lá, não é viável você ter. Não, você ficar fazendo. Sim, não. O mundo é tridimensional, certo? O mundo é tridimensional. Mas você pode mais facilmente ou menos facilmente fazer uma monocamada. No caso do carbono, você vai lá com aquela scotch tape e tira a folha. Porque é mais fácil fazer assim. Isso foi a técnica que eles usaram. Mas a minha pergunta Peraí, deixa eu terminar de formular. No caso do MOS2, ele é crescido por CVD, Chemical Vapor Deposition. Tá?
tem um substrato relevante. Então, um dos grandes problemas do MS2, ou desses de carboidratos, de metais de transição, é esse. Porque você não consegue, muitas vezes, controlar uma camada, ou duas ou três. Nesse caso, não é relevante para nós propriedade eletrônica, mas a gente também tem os cálculos de propriedade eletrônica, em que isso é relevante, porque o que é interessante é a monocamada, é uma camada só. Se você tiver duas ou três ou quatro, esse não serve para ótica mais. Tá? Então, assim, depende do material, tem material, tá? Você vai ficar lá o tempo todo. Um trabalho que a gente publicou com uma colega lá do CNPEM, é o que ela faz o dia inteiro. O dia inteiro ela fica fazendo isso. Pega o MS2 e fica grudando uma fita adesiva e tirando uma monocamada. É isso que ela faz. Porque ela quer caracterizar. Isso é feito no laboratório, escala de laboratório. Agora você vai ficar lá na indústria fazendo isso o tempo todo. Aí é verdade. O efeito do substrato na sua simulação. Porque uma das dificuldades justamente é ver, porque o strain, mismatch, todos esses efeitos alteram as propriedades eletrônicas, a estrutura de banda. Então, dá para fazer isso via DFT, via Binish? Como funciona a simulação para dar conta desses efeitos de substrato ou de wafer para encapsular o material? Não, dá para fazer, por exemplo. Você consegue fazer, porque na verdade você está formando uma heteroestrutura, certo? Então, assim, no caso do óxido de germânio, a gente fez também. A gente fez com o substrato, a gente fez com a platina lá embaixo. A interação é pequena. A gente calculou a propriedade ótica, eu não mostrei aqui, mas a gente calculou também. Porque na verdade a gente estava mais interessado na parte do éxito, né? Interação do buraco. Não mostrei aqui. Mas a gente colocou o substrato e fez também a propriedade ótica. Claro, se você tem uma reconstrução, né, se você tem uma orientação diferente do que você tem em cima, você tem embaixo, claro, esse é um pouco maior. Tá? Então, assim, no momento é mais ou menos por esse caminho. Você consegue colocar, mas se você tiver uma reconstrução que requer uma certa unidade muito maior, é um pouco mais complicado. Dá para fazer? Dá, mas aí depende da propriedade que você quer calcular. Mas dá para fazer, certo? A interface, né, é sempre complicado você fazer interface. Tá? Mas a gente está indo cada vez mais para essa. Porque na verdade, depois que você não quer o substrato, você quer tirar aquele filme e fazer isso usar isso em algum dispositivo, certo? Então, assim, não pode ser muito forte, mas as pessoas sabem já escolher o substrato apropriado para fazer o crescimento. O drawback é que você às vezes não consegue controlar muito bem, e o número de camadas é essencial nesse tipo de material de Van der Waals. Porque se você está em bambu, você não quer um sistema tridimensional, você quer um sistema bidimensional, certo? Então, assim, mas dá para fazer, né? Depende do que você quer responder. Porque às vezes o substrato ele não é relevante, né? Não é interessante. Mas se ele destruir as suas propriedades, aí, claro, aí esquece, né? Não serve para o que você quer dar propondo. Bom, pessoal, estamos chegando aí ao horário, então eu gostaria de lembrá-los que semana que vem nós temos um outro Café Consciência especial, não percam aí a programação. E em nome de toda a equipe aí do Café Consciência, e agradecer vocês que também vieram, eu gostaria novamente de dar os parabéns aí pela palestra da professora André. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigada. Vejo vocês semana que vem. Boa semana a todos.